Olá, eu sou o Yuri Paixão. Vim apresentar um trabalho sobre desenvolvimento sustentável, a Agenda 21. Esse é um trabalho apresentado ao curso de Tecnologia em Automação Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, como requisito da matéria de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente, com o professor orientador, Dr. Carlos Eduardo Fortes Gonzalez. O que é o desenvolvimento sustentável? Uma das frases que mais me pegou e que eu decidi transcrever para cá durante a minha pesquisa é essa que eu tirei do Brasil Escola, do Rodolfo Alves Pena. O desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. A Agenda 21 ela teve origem no Rio de Janeiro, em 1992. Como aconteceu tudo isso? Em 92 foi realizada no Rio uma conferência das Nações Unidas, conferência da ONU, para ter um debate sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Ali eles chegaram, ficou definido ali, eles chegaram a um princípio de orientação para os assuntos relacionados entre desenvolvimento e meio ambiente. O conceito de desenvolvimento sustentável. E entre os consensos deferidos na reunião estava a Agenda 21. A Agenda 21 é um programa que representa uma variedade de programas de ação oriundos do princípio do desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 ela não tem dono, ela é de todos. Quem compõe os países da Agenda 21? Ele foi assinado em 14 de junho de 92, Rio de Janeiro. E na ONU, naquela época, haviam 179 países envolvidos. A Agenda 21 foi definida como um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 ela foi organizada em 40 capítulos, separada por 4 seções. Vou falar um pouquinho de cada seção dela. A primeira seção, a seção 1, falava sobre dimensões sociais e econômicas, que é a seção onde são discutidos, entre outros, as políticas internacionais que podem ajudar a viabilizar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, as estratégias de combate à pobreza e à miséria, a necessidade de introduzir mudanças nos padrões de produção e consumo, a inter-relação entre sustentabilidade e dinâmica demográfica, e as propostas para a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida dos assentamentos humanos. A seção 2, sobre conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento, diz respeito ao manejo dos recursos naturais, incluindo solos, água, mares e energia, e de resíduos e substâncias tóxicas, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável. A seção 3 fala sobre o fortalecimento do papel dos grupos principais, aborda as ações necessárias para promover a participação nos processos decisórios de alguns dos segmentos sociais mais relevantes. A seção 4, meios de implementação, discorre sobre mecanismos financeiros e instrumentos jurídicos nacionais e internacionais existentes e a serem criados, com vistas à implementação de programas e projetos orientados para a sustentabilidade. Agenda 21 no Brasil. A agenda brasileira, baseando-se na global, teve início em 1997, utilizando-se da metodologia multissetorial com enfoque na interdependência dos setores. A base para a elaboração da agenda brasileira se dividiu em 6 temas: gestão dos recursos naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e integração regional, redução das desigualdades sociais, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. As premissas para a construção e implementação da agenda brasileira. As premissas foram estabelecidas como postulados na construção e implementação da Agenda 21 brasileira. São elas:
A primeira, estabelecer uma abordagem transversal e sistêmica, com visão prospectiva entre dimensões econômicas, social, ambiental e institucional. Promover a sustentabilidade progressiva e ampliada. A Agenda 21 apresenta essencialmente a construção de consensos e pontes, a partir da realidade atual, para o futuro desejado. Não existem fórmulas mágicas e a sustentabilidade será resultado de transição e não de transformação abrupta. 3. Promover o planejamento estratégico participativo. A Agenda 21 não pode ser um documento de governo, mas projeto de toda a sociedade, com compromissos para sua implementação efetiva. 4. Estabelecer um envolvimento constante dos atores no estabelecimento de parcerias. O processo de construção e implantação da agenda deve estar aberto à participação e envolvimento das pessoas, instituições e organizações da nossa sociedade. 5. Entender que o processo é tão importante como o produto. Os maiores ganhos virão das novas formas de cooperação e diálogo entre atores sociais, eficiência e eficácia dos resultados pretendidos. 6. Estabelecer consensos e superar os entraves do processo de desenvolvimento. A construção da agenda demanda mediação e negociação como forma de se avançar sobre conflitos e contradições dos processos, para que se lance luz sobre os grandes entraves que devem ser enfrentados, para caminharmos rumo à sustentabilidade. É fundamental que as ações sejam pactuadas. Então essas, apresentadas ao momento, foram as premissas para a implantação da Agenda 21 brasileira. A Agenda 21 também foi dividida em forma local. Um segundinho, deu uma travadinha aqui no slide. Certo. Agenda 21 local. Aqui nós temos uma tabela, a porcentagem de municípios com indicação do estágio de desenvolvimento da Agenda 21 local, segundo classe e tamanho da população e unidade da federação. Essa tabela é de 2002, é o que consta nos documentos que eu consegui encontrar. A Agenda 21 local, ela estabelece como um processo de planejamento com participação de um território determinado, que envolve a implantação de um fórum da Agenda 21. Esse fórum é composto tanto pelo governo quanto pela sociedade civil, que fica responsável pela elaboração do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, estruturando as prioridades locais por via de projetos e ações a curto, médio e longo prazo. É importante salientar que a Agenda 21 é um plano estratégico que visa formar o desenvolvimento sustentável, não possuindo uma fórmula mágica para todos os lugares. Cada um pode desenvolver sua própria solução. Agenda 21 no Paraná. O Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná foi criada pelo Decreto 2547, de 4 de fevereiro de 2004. Suas atribuições foram elaboradas como descrito: definir as ações da agenda estadual a partir de temas norteadores, indicados pela sociedade paranaense, sob perspectiva de construção de metas e estratégias do desenvolvimento sustentável. Sistematizar as ações definidas sob a forma de documento denominado Agenda 21 Paraná, estabelecer formas de implementação desta agenda pelo governo e pela sociedade, dar início aos trabalhos de implementação das ações da agenda em uma dimensão emergencial de curto, médio e longo prazo, segundo os temários propostos nos seminários macro-regionais das Conferências Estaduais de Meio Ambiente, Saúde e Cidades, em 2003, e outros documentos da notória importância à sustentabilidade ambiental. Instituir instâncias regionais de debates e de mobilização pública com vistas a dar visibilidade às ações pretendidas e consubstanciar o processo construtivo da Agenda 21 Paraná. Efetuar as articulações necessárias para o cumprimento do decreto em vigor, enaltecendo os princípios da precaução de responsabilidade e de participação pública. O regime interno do Fórum Permanente da Agenda 21 do Paraná foi atualizado e aprovado em 21 de outubro de 2011. O Fórum Permanente da Agenda 21 do Paraná é composto por representantes do governo, da sociedade,
A coordenação geral dos trabalhos do Fórum é exercida por representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Híbridos. Vamos pular um pouco agora para os ODM. O que são ODMs? E agora? Os ODMs são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Com o apoio de 191 países, as metas do milênio foram estabelecidas em 2000 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, ficando conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. São eles: acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias para o desenvolvimento. O Brasil, Zil. O Brasil tem avançado consideravelmente em relação ao cumprimento dos ODMs, estruturando-se para que as metas fossem cumpridas até 2015. Já passou, hein? O desempenho do Brasil tornou-se possível devido à participação social, acompanhada por uma série de políticas públicas cursadas nos últimos anos. Estas trouxeram impactos bastante positivos em relação aos ODMs. A situação do Brasil frente aos ODMs pode ser transpassada pelos seguintes resultados. Primeiro objetivo: acabar com a fome e a miséria. A meta da ONU de reduzir a fome e a pobreza extrema até 2015, a metade do que era em 1990, foi alcançada pelo Brasil em 2002. Em 2007, a meta nacional de reduzir a porcentagem de pobres a 1/4 da de 1990, apesar de mais ambiciosa, também foi cumprida e superada em 2008. Objetivo 2. Educação básica de qualidade para todos. Nos últimos anos houve avanços significativos em termos de acesso e rendimento escolar de crianças e jovens no Brasil. Antes da pandemia, obviamente. Em 2009, 95,3% da faixa etária de 7 a 14 anos frequentavam o ensino fundamental. E no mesmo ano, 75% dos jovens que haviam atingido a maioridade concluíram o ensino fundamental. Objetivo 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. Isso aí a gente ouve bastante, hein, hoje em dia. Superar as disparidades entre meninos e meninas no acesso à escolarização formal e promover políticas que ofereçam oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico e político. São ações essenciais para a superação das desigualdades de gênero. No que diz respeito ao acesso à educação, o Brasil já alcançou as metas previstas nos ODM. Meninas e mulheres já são maioria em todos os níveis de ensino. Dá-lhe mulherada, poderosa. Mesmo que tenha havido melhorias nos indicadores, a desigualdade das mulheres em relação aos homens ainda persiste no mercado de trabalho, nos rendimentos e na política. E a violência doméstica continua atingindo milhares de mulheres brasileiras. Brasil, vamos melhorar isso aí. Objetivo 4. Reduzir a mortalidade infantil. Cara, eu acompanhei um pouco disso aqui, foi muito bacana. A taxa de mortalidade infantil menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos passou de 29,7 em 2000 para 15,6 em 2010. Essa taxa é menor que a meta prevista para 2015, de 15,7 mil por 1.000 nascidos vivos. A queda mais acentuada ocorreu na região norte, que decaiu 58,6%, que ainda apresenta a taxa mais elevada do Brasil. A taxa de mortalidade das crianças abaixo de 5 anos apresentou queda de 65% entre 1990 e 2010, e o número de óbitos por 1.000 nascidos vivos passou de 53,7 para 19. Os indicadores demonstram que tanto as taxas de mortalidade na infância e infantil apresentaram forte queda entre 1990 e 2010. A mortalidade infantil está concentrada nos primeiros meses de vida. No período neonatal precoce, de 0 a 6 dias, o neonatal tardio, de 7 a 27 dias.
Objetivo 5, melhorar a saúde das gestantes. Inclusive um comentário pessoal, que eu tive as minhas duas filhas, uma que está com 8 anos hoje e a outra com 1 ano, no mesmo hospital, que foi ali no Angelina Caron. E a distância de melhoria, eles criaram um setor só para tratar ali de gestantes, de tratar a mulher. Foi criada uma ala específica só para isso e evoluiu bastante a qualidade do atendimento às mulheres nesses últimos 8 anos que eu frequento o local. Então achei legal salientar isso aqui. Objetivo 5, melhorar a saúde das gestantes. Esse é o objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a meta de reduzir em 3/4 entre 1990 e 2015. A razão da mortalidade materna, segundo estimativas da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil nascidos vivos, em 1990, e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010. Entre janeiro e setembro de 2011, a mortalidade materna diminuiu 21%. Ocorreram 1.038 óbitos por complicações na gravidez e no parto, contra 1.317 no mesmo período de 2010. A meta é atingir 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2015. O governo federal criou o Saúde Mais Perto de Você e o Rede Cegonha, que é composto por 4 componentes: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, e sistema logístico com transporte sanitário e regulação. Objetivo 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Por favor, incluam o Covid nessa lista aí. A experiência brasileira de combate à epidemia de HIV/AIDS tornou-se numa referência mundial desde o início da epidemia em 1980 até junho de 2011. O Brasil registrou 608,2 mil de 20 por 100 mil habitantes em 2003 para 17,9 por 100 mil habitantes em 2010. Foram notificados em 2010 34.218 novos casos da doença. O Brasil tem conseguido controlar a malária. O número de exames positivos por mil habitantes caiu de 33,2 em 1990 para 13,1 em 2010. A malária está concentrada na região norte, com mais de 95% dos casos. Região norte precisa de uma revisão melhor aí dos nossos governantes. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Vamos lá, meio ambiente. Torço por você. A taxa de desmatamento da Amazônia entre agosto de 2010 e julho de 2011 foi a menor registrada desde a primeira medição feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em 1988, a área de 6.418 km², desmatada no período, é 76,9% menor do que a registrada em 2004, quando foi criado o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Atualmente, 81,2% da floresta original da Amazônia permanecem conservados. Dá-lhe Bolsonaro, só que não. Objetivo 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Alcançar o desenvolvimento é uma responsabilidade coletiva de toda a comunidade internacional. Ponto. No caso brasileiro, a implementação de políticas públicas é no sentido de aumentar a inclusão social. Em uma federação complexa como a brasileira, é necessário realizar esforços para tornar a gestão municipal eficiente e eficaz, e capaz de acelerar a execução dos investimentos públicos, de manter as políticas sociais, de realizar ações de diversificação da economia local, bem como de melhorar o ambiente de negócios e a qualidade do gasto público. Sobre a pauta brasileira, como outros países, deve-se destacar a intensificação da agenda bilateral e o fortalecimento das relações com países da América Latina e Caribe. Mercosul em alta. Agenda 2030. Essa aí é o próximo, hein? Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU.
Agenda 2030, ela é uma nova reunião entre 193 representantes da ONU, que se estabeleceu em Nova York, onde reconheceram que o principal desafio global é a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões, sendo este o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. 169 metas foram estabelecidas para erradicar a pobreza e proporcionar vida digna para todos, dentro das limitações do planeta. O relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, define o desenvolvimento sustentável como desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. 20 anos após a Rio 92, os representantes voltariam à cidade do Rio de Janeiro para a Conferência Rio+20, onde o objetivo principal era avaliar o progresso obtido até então e abordar novos e emergentes desafios. A declaração final da conferência, intitulada de O Futuro que Queremos, reconheceu que seria de extrema utilidade a formação de metas, a fim de lançar uma ação global coerente e com foco no desenvolvimento sustentável. Agenda pós-2015. Aqui uma tabelinha do que foi ocorrendo até a adoção da Agenda 2030. Então, grupo de trabalho sobre os ODS, relatório do GTA, que eu vou falar mais à frente, comitê de especialistas sobre financiamento, fórum de político e etc e tal. Após o Rio+20, foi empreendido um amplo e inclusivo sistema de consulta sobre questões de interesse global, que poderiam compor a próxima Agenda de Desenvolvimentos pós-2015. O Grupo de Trabalho Aberto para a Elaboração dos ODS, que é o GTA-ODS, Grupo de Trabalho Aberto. Não é o GTA de carro não, é aquele joguinho de criminosos. Não, troca. Grupo de Trabalho Aberto para a Elaboração dos ODS. Ficou responsável pela elaboração de uma nova proposta para os ODS, constituído por 70 países. Contou ainda com o envolvimento da sociedade civil, comunidade científica, além do sistema das Nações Unidas, onde o objetivo foi proporcionar uma diversidade de perspectivas e experiências. Em agosto de 2014, o GTA-ODS compilou os aportes recebidos, finalizou o texto e submeteu a proposta dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, e das 169 metas associadas à apreciação da ONU em 2015. Transformando o Nosso Mundo. O documento é um guia para as ações da comunidade internacional nos próximos anos, sendo também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta, que foi coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. Estes aqui apresentados abaixo são os ODS. O que são os ODS? Quando se combinou o processo dos ODMs, o Objetivo do Milênio, que nós vimos há pouco, e os processos resultantes da Rio+20, a Agenda 2030 e os ODS inauguram uma nova fase para o desenvolvimento dos países, que busca integrar por completo todos os componentes do desenvolvimento sustentável e engajar todos os países da construção do futuro que queremos. Quais são aí os ODS? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes,
parcerias e meios de implementação. No documento enviado a Vossas Senhorias, possui a indicação, as metas e objetivos de todos os 17 ODSs, assim como uma declaração do que já vem sendo feito hoje para atingirmos esses objetivos, essas metas. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá lá o documento, ou fica aí, através das minhas referências, opções de lugares para se pesquisar para ter um pouco mais de ideia. Agradeço pelo tempo de vocês, de me ouvirem, e nos vemos em breve na UTF-PR. Muito obrigado, até mais ver.